Olá, começamos agora mais um programa Concerto de Ideias. Obrigada porque você faz companhia pra gente e nos ajuda a entender alguns aspectos, alguns assuntos que são bastante importantes para o dia a dia quando manda pra gente as suas sugestões, os seus comentários a respeito do nosso programa. E você já fez isso? Então eu convido você para que faça isso agora por meio da internet. Os nossos endereços aparecem aí no seu vídeo e você pode estar em contato conosco, conectadinho com o Concerto de Ideias. Porque a nossa ideia é promover um verdadeiro concerto de ideias, de pensamentos, de possibilidades, de reflexões para que o seu dia a dia seja muito mais feliz, para que a sua vida seja muito mais leve e para que você possa compreender de maneira mais prática assuntos que de repente possam ser bastante profundos. É por isso que hoje o programa Concerto de Ideias agradece a sua audiência, agradece o seu carinho e também a sua participação. No programa de hoje nós vamos falar de um tema muito comum, mais comum do que a gente imagina, as sutilezas da mentira. Você sabia que para que as pessoas mintam, o cérebro faz muito mais esforço do que falar a verdade? Pois é, a mentira exige muito esforço do cérebro, esforço neural. E para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, está conosco hoje a psicóloga Adriana Reis. Tudo bom, Adriana? Tudo bem. Seja bem-vinda ao Concerto de Ideias. Eu que agradeço o convite. A Adriana, ela é psicóloga clínica e também neuropedagoga, né, Adriana? Isso. Conta pra gente um pouquinho da sua formação, onde você fez faculdade. Eu me formei na FEF, em Fernandópolis, e me mudei para cá agora. Tá morando em Engenheiro Coelho, pertinho do NASP, Isso. que é onde a gente grava aqui o programa Concerto de Ideias que você está assistindo aí pela TV Novo Tempo. Eu falei uma informação aqui no começo, mas eu quero que você me explique essa informação que eu dei. Como que funciona essa questão da mentira no cérebro? O cérebro faz um esforço maior para mentir do que para falar a verdade, Adriana? Existem muitas pesquisas em relação a isso, porque existe mais esforço, né? Uhum. Ela precisa ter muito mais controle daquilo que ela está tentando passar. Então, tem muito mais nuances ali que ela precisa tentar pegar para tentar te enganar. Então, sim, há um estudo, mas todos são estudos feitos para ver até o corpo como fala também. Essa ideia de que o corpo fala, Sim. o corpo revela Sim. o que a gente está pensando, muitas vezes mais do que apenas as palavras, né? A gente pode estar dizendo uma coisa, mas a expressão falando outra, sim, né? O corpo sim. falando outra. Para nós, assim, que estamos na área da psicologia, nós conseguimos notar, né? E que as pessoas que têm o hábito da mentira, eles tentam, são sutis também e tentam nos driblar nessas informações. Mas com certeza dá para perceber. Dá para perceber. Você falou no hábito da mentira. A gente pode falar que a mentira pode ser um vício? A pessoa acaba se viciando em mentir sempre? Isso é a realidade, não? Sim, é um vício, né? Porque normalmente, por que nós mentimos, né? Porque nós queremos, na verdade, porque muitas vezes a verdade não é muito bom para nós, né? Ela não é conveniente para nós, porque nós vamos mentir, nós vamos ser punidos, né? Se nós falarmos a verdade, então eu posso ser punido, eu posso estar tentando levar a vantagem em alguma coisa. Então também há alguns comportamentos reforçadores em relação a isso. Por exemplo, rápido, a mãe fala, você tem que comer essa fruta na escola. E se a criança não gosta da maçã para levar para a escola, então ela chega lá na escola, joga lá no lixo. Por que a mãe às vezes não pergunta à criança, você vai com qual fruta você quer? Então ela vai jogar no lixo, vai mentir para a mãe. Se você comer essa fruta, você vai ganhar um presente. Ela joga, ela tem o reforço do presente. Então, quer dizer, ela também vê a vantagem na mentira, né? E ela não quer ser punida. Eu vou deixar de ganhar meu presente. Então, muitas vezes nós mentimos porque nós vemos vantagem nelas, né? Às vezes não queremos... A falta de punição, a falta, no caso da criança, né? No caso do adulto, a falta de julgamento, por exemplo. Nós queremos sempre aparentar alguma coisa melhor, né? A mentira normalmente vem para mascarar alguma realidade. Né? Então, por exemplo, eu vou mentir que eu tenho um carro, eu tenho nossa, eu tenho muito dinheiro. Então, sempre vem para enaltecer alguma coisa que não falha, né? Que nos falta, na verdade, né? Ok. Foi feita uma pesquisa, Adriana, e algumas pessoas foram observadas ao longo de vários dias, enquanto elas estavam em conversas com grupos de amigos, de familiares. E nessa pesquisa foi percebido que elas mentem uma vez a cada 8 minutos. Então, no geral, as pessoas mentem uma vez a cada 8 minutos. E as mentiras que foram percebidas nessa pesquisa são mentiras muito simples, muito comuns do dia a dia, para justificar comportamentos, atrasos e coisas do gênero. Então, a gente pode dizer que a mentira realmente é muito mais comum no dia a dia das pessoas do que a gente pode imaginar. Em questões pequenas, questões simples do cotidiano. Ela é comum. Todos nós já passamos por isso, né? Aquele que não mentiu ainda, um dia vai mentir. Nós temos que entender por quê, o que leva
nós mentimos? Por que que nós sempre nos pegamos, você fez tal coisa? Ah, sim, fiz. Para, às vezes, não receber essa punição, Sim, essa, que a gente essa falou, bronca, né? É uma Então, forma também da pessoa se sentir incluída num grupo, para interagir com os outros. Então, as pequenas mentiras podem ser por conta disso, dessa preocupação? enaltecendo sempre aquela falha, né? A autoestima baixa nos faz Aham. muitas vezes mentir, né? Acreditando que se eu, olha, eu tenho tal coisa, eu fiz tal coisa, viajei, conheço tal lugar, faz com que a gente acredite, né? Que eu seja mais bem aceita. Nossa, ela tem coisas mais atrativas para contar para a gente. Uma pessoa tem mais dinheiro, ou tem mais poder. Então isso faz com que a pessoa acredita que tenha mais vantagem na mentira do que Aham. realmente tenha. Você comentou agora que todos mentimos, de alguma De forma, uma em alguma forma ou vez na outra. vida, todos mentimos. Então, aquela história, né? Atire a primeira pedra quem nunca mentiu. Mas é possível levar uma vida sem mentira? É possível quebrar esse hábito da mentira, Adriana? Eu acredito que sim. Primeiro, nós temos a noção correta das consequências da mentira, né? Porque nós temos alguns agentes aí que nos fiscalizam, na verdade, que nos podam, que nos corrigem na mentira. Como Por exemplo, quais, por exemplo? a família, a educação, a religião, a sociedade, o governo. Quando nós mentimos nesses segmentos, nós temos consequência. E outra, tem aquela questão do berço também, né? Quando você fala a primeira mentira dentro de casa, se o seu pai corrige ou não, qual é o reforço que o seu pai deu para aquele... Não, que bonitinho. Quando você tem aquele reforço, não, você não deve mentir porque você vai ter essa consequência. Na questão religiosa, cada um com a sua, mas podemos dizer que na religião, a gente é incentivado a não fazer. Se você faz isso na sociedade, as pessoas vão te deixar sempre de lado. Não é gostoso conviver com as pessoas que mentem. Com certeza. Né? É muito difícil. Nós vamos perder a credibilidade em relação às pessoas que estão no nosso meio. Ok. Então, não é uma coisa gostosa, porque ele também sofre, viu? Quem mente sofre também, porque quer fugir da realidade. Quer aparentar algo que de repente não é, que não tem. Sim. E a gente pode dizer, Adriana, que um adulto que tem esse hábito de mentir com bastante frequência foi uma criança que na infância não foi percebido quando mentia. A gente pode dizer isso, que os que mentia e os pais não percebiam e não puniam as mentiras. Eu acho que nós percebemos, né? Nós sabemos. É que corrigir dá trabalho. Né? Ah, ok. Se você não ter o hábito, olha, olhar na mochila, a criança trouxe uma coisa diferente, não, isso está errado, então nós vamos devolver. Ela saber que ela vai ter que chegar para o amigo, para a professora, ou no colégio, no contexto onde ela estiver, e devolver aquilo. Ela precisa saber que aquilo não é certo. Corrigir não é às vezes tão fácil, né? Mas é necessário. Então, a gente, até quando mais adolescente, a gente acha, vai corrigir, vai expor a nosso adolescente, nosso filho. Não. Nós temos que, olha, isso é errado, a consequência é essa. E nós mantermos firmes na educação, eu acho que é uma forma mais fácil, porque quando nós não ensinamos em casa, o mundo ensina. Com certeza. E não é tão fácil, não é tão gostoso quando eles nos ensinam, né? Quando eles cobram de nós. É dever dos pais, então, essa correção, Sim. essa orientação. No adulto também, quando vamos tirar do foco um pouco da educação, o adulto, quando ele tem o hábito de mentir, tem algumas pessoas que têm até as nomenclaturas ou o fato de mentir. Precisamos ver se essa pessoa não está doente. É isso que eu ia perguntar. Pode-se dizer que é uma patologia, que é uma doença a mentira, o hábito constante de mentir? Sim. Existem, por exemplo, uma pessoa psicótica. Ele acredita que ele é Napoleão Bonaparte. Então, ele se veste, ele fala, ele acredita. Eu já trabalhei em hospital psiquiátrico, ele realmente acredita que ele vive essa realidade para ele. Realidade. Então, ele está mentindo? Não. Ele realmente está doente, ele precisa de um tratamento. É diferente daquele que tem o hábito de mentir, que é a compulsão. Porque a realidade para ele está mais difícil do que a mentira. Então, ele prefere arcar com as consequências, mas é doloroso. E uma coisa que também é interessante, que a pessoa, quando ela tem o hábito de mentir, ela também pode desenvolver o alcoolismo, ser compulsivo a outras coisas. Por que, Adriana? O que leva a sair da mentira e se envolver em outros vícios como o alcoolismo, por exemplo? Não querer ver a realidade. Ah, ok. Essa fuga, então, da condição em que eu estou, da realidade que eu vivo. Sim. Eu tento me refugiar em várias situações. A mentira é uma delas e o vício em álcool e drogas pode ser outra. Porque dá sensação de felicidade, né? Quando você bebe, você sente aquela leveza, você não lidar com a realidade. Com a droga, idem, né? E também a comida, o comprar compulsivamente. Então, quem tem essa tendência à mentira pode desenvolver outras obsessões também.
E é possível quebrar isso, romper com isso? A gente falou na infância, com as crianças, a partir da correção e da orientação dos pais. Perfeito. Agora na fase adulta, para que não chegue nesses outros níveis de vício, de envolvimento com drogas e coisas do gênero, é possível fazer um tratamento, buscar ajuda para isso? Principalmente isso, buscar ajuda, entender, olha, eu tenho o hábito da mentira, ou eu sou viciado, ou eu tenho uma necessidade de buscar ajuda. Sim. Né? Eu acho que sim, tem como procurar você, o psicólogo, você conversar e entender as vantagens de falar a verdade e não as vantagens de ter aquele imediatismo, né, da fuga rápida. Eu acho que isso que é interessante. Eu sempre brinco no consultório com 5 segundinhos. Ah, é Os legal. 5 segundos. Quando você vai falar alguma coisa, dê 5 segundos para você refazer a sua fala. Olha que bacana você que está em casa acompanhando com a gente o Concerto de Ideias. Essa dica que a psicóloga Adriana Reis está dando para a gente agora dos 5 segundinhos. Fala aí, Adriana, como é que é esse negócio? Você pensar antes de falar. Normalmente a gente é muito automático ao falar, né? Muito rápido, acha que aquilo ali, ser rápido é ser inteligente. Não, se você esperar, você tem a possibilidade de repensar a sua fala e saber se aquilo ali vai te trazer tantos benefícios quanto você julgar que aquilo vai te trazer o benefício. Então, você pensa, você tomou banho hoje? Não, não tomei, eu vou tomar agora, mãe. Né? Ou você fez a tal coisa? Não, não fiz, eu vou fazer agora. Não, eu fiz. Então, você vai ser descoberta, porque a mentira sempre deixa brechas. Né? Nós sempre temos, ela não é perfeita. Ela tem perna curta. Tem. Não tem jeito, E em algum momento a gente percebe. Sim, e quanto mais você se expõe com a mentira, muito mais as pessoas vão ficar atentas com isso, né? Então, o mentiroso, ele sempre tem aquelas brechas do qual ele vai tornar a mentir para, né, tentar cobrir aquela mentira. Uma mentira para encobrir a outra e assim vai indo, vai entrando num ciclo vicioso. E as pessoas vão né? isolando, né? E a coisa que eles mais detestam é ser isolados, né? Porque eles querem ser aceitos, né? Estar sempre... Com certeza. Então, as dicas que você nos deixa é do pensar para falar, né? Os 5 segundinhos antes de você responder, que você possa pensar sobre o que você vai responder. Se você, de repente, começar a perceber que está mentindo muito ou está mentindo nos seus relacionamentos, então pare, pense antes de responder e responda com a verdade, com o que de fato está acontecendo. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, quando você perceber que alguém na sua família ou no seu convívio usa muito da mentira, buscar ajuda profissional, né? Porque isso esconde uma dor, né? Uma ausência, isso esconde uma necessidade que ele não está conseguindo encontrar de interação, de felicidade, seja lá o que for. O porquê da mentira, né? Qual o benefício? Por que ele está tentando fugir de algo, cuidar de alguém, achando que aquilo ali vai te trazer amor, ser amado. Então, buscar ajuda, porque eu acho que na mentira não vai ter espaço para felicidade, né? Porque uma hora ou outra você está fugindo, mas vai ter que estar com a verdade novamente. Ok, Adriana, muito obrigada por ter estado conosco. Eu que agradeço a oportunidade. E obrigada a você que acompanhou essa primeira parte do nosso programa. A gente vai para o intervalo bem rapidinho e a gente já volta para continuar o Concerto de Ideias falando sobre esse tema, as sutilezas da mentira, num mergulho aí bem mais profundo nesse assunto que é mais comum do que você imagina. Até já! Já estamos de volta com o segundo bloco do Concerto de Ideias. Na primeira parte do nosso programa, você acompanhou a gente conversando com uma psicóloga, falando especificamente sobre as sutilezas da mentira. Você sabia que o cérebro faz muito mais esforço para falar uma mentira do que para contar a verdade? Pois é, exige muito mais esforço cerebral. E isso a gente entendeu, entre outras coisas, no primeiro bloco do nosso programa. Agora, no segundo bloco, nós vamos fazer um mergulho um pouco mais profundo nesse assunto. Por isso, está comigo aqui a repórter Aira Anoroso. Tudo bom, Aira? Tudo bom. O que a gente vai acompanhar agora nesse segundo bloco do Concerto de Ideias? Então, nossa equipe foi às ruas para conhecer histórias e realidades diferentes de pessoas que lidam com a mentira no dia a dia. Ok, então vamos acompanhar junto com a Aira Anoroso. Quem mais está contigo? O Giovanni Manzoli e a Camila Freitas. Ok, então vamos assistir. Você tem o costume de mentir? Seja aquelas mentirinhas do dia a dia, sobre atrasos ou algo do tipo. Qual seria a mentira que você mais conta no seu cotidiano? Eu tô bem, tá tudo bem, quando a pessoa pergunta, né? Não, graças a Deus não tenho esse costume. Nem aquelas mentirinhas do dia a dia, sobre atrasos ou algo do tipo? Não, ainda mais sobre atrasos, eu não gosto de atrasos e nem gosto de mentiras. Não, já comecei mentindo aí. Qual seria a mentira que você mais conta no dia a dia?
Quando meu pai me liga, ele pergunta se eu tô dormindo, eu falo que eu tô só deitado. Quando você chega atrasado, tipo, eu cheguei atrasado porque alguém teve que falar comigo e às vezes não é, você só se atrasou mesmo. Professora, a mentira, ela faz parte do processo de aprendizagem da criança? A mentira, eu diria que não. A mentira não faz parte da aprendizagem. Agora, a fantasia, sim. As crianças, elas passam por uma fase de fantasia. Isso vai de 3 a 6 anos. Elas têm o costume de criar histórias, de inventar algumas histórias que não são reais. Será que existe algum momento em que os pais tenham a necessidade de intervir nessa fantasia que a criança vive, de tirar ela da fantasia e pôr ela na realidade? Isso é necessário? Então, essa é a principal etapa, né? Você interagir com ela, entrar na fantasia e aí, a partir daí, trazê-la para a realidade. É muito importante os pais terem um vínculo maior com a criança. Então, conversar mais, ter uma intimidade maior, para que as crianças contem para eles, né, o que elas sentem sem a repressão, né, para que não haja mentira. A partir do que ela contou, você vai entrar na fantasia e tirá-la contando um caso real a partir do que ela falou. Nalva, a criança que começa a mentir na escola, ela pode ter começado a mentir em casa? A criança, ela aprende de várias formas. E uma das formas que ela aprende é através da imitação. Então, quando ela percebe que um adulto mentiu e ele obteve vantagens com isso, ela pode imitá-lo. Ela pode imitar um colega, alguém que ela admira. Ou às vezes, ela recebe um elogio. Ela faz uma mentira e alguém chega e fala: "Ai, que amor, igual o pai". E aí a criança se sente bem com aquele elogio e ela segue mentindo. Outro motivo que pode levar a criança a mentir é para que ela escape de uma punição. Então ela tem aquele medo, aquele receio da punição, ela mente por causa disso. A criança que não é valorizada, que ela é criticada o tempo todo, ela acaba desenvolvendo uma baixa autoestima, ou seja, a visão dela mesma é distorcida. Então ela começa a inventar histórias, ela começa a fantasiar um mundo que ela não vive. E através disso ela vai mentindo cada vez mais. Portanto, é importantíssimo que os pais fiquem alertas, conversem com as crianças, quando eles perceberem que elas mentiram, que eles possam conversar com elas para que elas sempre falem a verdade. Lembrando, claro, que o exemplo é muito maior do que muitas palavras que forem ditas a esse respeito. Ele sempre fala mais alto do que as próprias palavras, né? Sempre as atitudes se sobressaem. Com certeza, porque se você fala para o seu filho não mentir, mas ele vê você mentindo para o seu esposo, ele vai aprender a mentir de qualquer forma. E quais são os efeitos negativos que a mentira pode causar dentro de uma família? Mentir sempre causa efeitos negativos em qualquer esfera da vida, mas principalmente na família, porque ela abala um dos pilares mais importantes num relacionamento, no relacionamento familiar, que é a confiança. Quando a mentira entra num relacionamento familiar, tanto entre casal quanto pais e filhos, ela abala o relacionamento. E a pessoa que mente, ela é a mais prejudicada, porque ela tem que, além de conviver com a mentira, ela tem que conviver com o medo de ser descoberta. Porque a qualquer momento alguém pode descobrir o que ela fez. Por exemplo, a decepção, porque você confiou na pessoa. Você tinha um relacionamento de confiança e a pessoa quebrou a tua confiança. Para você, mentir é o mesmo que omitir? Sim. Por quê? Porque mentir é mudar a realidade. É querer passar a ilusão de alguma coisa que não existe. Olha, não acho que é o mesmo que omitir, mas anda ali, ó. É uma linha bem tênue e é até difícil de explicar omitir e mentir. Omitir é quando você deixa de participar de alguma coisa que você deveria ter participado. E mentir é quando você está mentindo constantemente. Eu acredito. Cita um exemplo. Quando você não quer que a pessoa sofra no momento. Então você dá uma mentira para ela não sofrer no momento, até você contando aos pouquinhos. Você acha que existe mentira benéfica?
Não muito, porque mentira é mentira. E eu não gosto de mentira. Isso é meio complicado, porque assim, tem mentiras, a meu ver, tem situações que meio que para você beneficiar alguém ou para se beneficiar ou para evitar alguma coisa pior, você acaba apelando para uma mentira, entendeu? Não, acho que não. Porque às vezes você quer omitir uma coisa pelo próprio bem da outra pessoa e não para fazer mal para ela ou para te defender. Não. Mentira sempre é mentira e tá sempre errado. Uma situação não é consertada através da mentira. Eu acho que não existe um relacionamento baseado numa mentira. Acho que se os dois não tiverem em plena verdade, confiando um no outro, não tem um relacionamento seguro e como a gente pensa nos planos de Deus. Depende, tem casos que é que a gente leva muito em consideração assim, mentiras pequenas e mentiras grandes, entendeu? Tem mentiras que no relacionamento familiar não afetam tão diretamente assim, a meu ver, né? Só que tem mentiras que podem provocar, pode afetar negativamente o relacionamento familiar, assim. Olha, a mentira ela vai sempre atrapalhar em todos os aspectos. No relacionamento familiar ela vai acabar distanciando e não trazendo uma relação verdadeira, e sim uma relação superficial. Ele não atrapalha, ele acaba com o relacionamento familiar. Porque o relacionamento familiar, ele depende da verdade. E a partir do momento que você descobre uma mentira, acabou o relacionamento. Para mim, pelo menos, é assim. Professora, muitas vezes uma criança que tem dificuldade no aprendizado, em absorver o conteúdo que lhe é ensinada, tem uma certa tendência a mentir. Por que existe essa tendência? Sim, uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, ela vai se sentir insegura, inferior frente às outras crianças. Então, e o hábito de mentir, uma das razões internas é geralmente isso, a insegurança ou a baixa autoestima. Então, uma criança que tem a dificuldade de aprendizagem, ela vai inventar histórias para fuga, né, para fugir daquela situação. Por exemplo, eu percebi que eu não consigo fazer uma atividade. Professora, posso ir ao banheiro? Então, para eu fugir dessa situação. Então, isso vira constante e a repetição, e ela vai começar a mentir e acreditar muitas vezes na mentira dela. Quando o professor percebe que a criança ela mente por causa dessa dificuldade da absorção do aprendizado, como ele vai lidar com essa situação? O que ele pode fazer para reverter essa situação, para ajudar a criança a aprender melhor? E como ele percebe que essa mentira é fruto da dificuldade de aprendizagem? Os professores precisam ter esse feeling, né, perceber na sala se a criança precisa de um atendimento especializado. Então, encaminhar para uma psicopedagoga para saber se essa dificuldade de aprendizagem tem afetado na questão da mentira. E o professor também pode conversar, logicamente, com os pais, estar sempre mantendo contato para que sejam esclarecidas, né? Se isso acontece em casa também, se não. Quando a pessoa mente muito e reconhece isso, qual é o primeiro passo que ela precisa dar para mudar tudo isso? Depende de quem é essa pessoa, o histórico de vida dela. Se for uma criança, dá tempo de repreender, de castigar, de ensinar. E se for um adulto, buscar ajuda. Busque ajuda, não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Aliás, tem que ter muita coragem para buscar ajuda, porque quando você admite o seu erro, você cresce com isso. O apelo maior é para que ele faça terapia e se cuide, para que ele admita que tem um problema que é maior do que ele mesmo. E isso não é errado. Aliás, tem que ter muita coragem para admitir isso. Então, busque ajuda, não tem problema buscar ajuda. E quando a pessoa não reconhece isso, mas as pessoas que convivem com ela se incomodam com o fato dela mentir muito. Quando ela não reconhece que ela tem um problema, ela está mentindo de novo. E ela mente para ela mesma. E a vontade é o que move o mundo. Então, se a pessoa não tem vontade de mudar, não tem como você fazer a parte dela. Cada pessoa é responsável por si. E não tem como você ir e me dizer, olha, você tem que fazer alguma coisa, quando eu mesma não quero fazer. Então, não tente impor para a pessoa
algo que ela não quer mudar. É difícil, mas você precisa aceitar isso. A vontade tem que partir da pessoa, a ação tem que partir da pessoa. E a gente termina o Concerto de Ideias de hoje voltando às dicas dadas pela psicóloga no começo do nosso programa. Antes de você falar, pense 5 segundinhos para pensar sobre o que você está dizendo. E se você perceber que a mentira é um hábito muito frequente no seu dia a dia, procure ajuda profissional. A gente vai ficando por aqui, a gente volta na próxima semana, então até lá!